Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o Madcast Brasil. Sejam muito bem-vindos. E eu sou Luiz Fernando Filho e no programa de hoje a gente tem mais um convidado especial, é o Rafael Lamego, que é o cara por trás do perfil Orlando Magic Brasil, o perfil não oficial do Orlando Magic. Tudo bom, Rafael? Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado pelo convite. Uma honra estar participando desse episódio do podcast de vocês, ainda mais logo nesse início já. Veio Josh Robbins, aí agora eu para dar uma equipe. Para manter o nível, né? Tentar manter o nível é difícil, mas tentar. Rafael, o Rafael tem o perfil do Orlando Magic BR, tem quase 4.000 seguidores, 3.500 seguidores, e você tá no Twitter desde 2014 falando do Magic, né, Rafael? Conta um pouquinho de como é que começou essa... Eu comecei a acompanhar a NBA no final ali de 2008, 2009, eu comecei a acompanhar de longe. Comecei a conhecer o Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James. Aí até que nas férias de verão eu fui para Orlando fazer aquela viagem tradicional para Disney. Quase todo mundo que vai para lá, eu fui num jogo do Orlando Magic. Inclusive o Magic foi um passeio, o Chicago Bulls ganhando o Magic, mas o jogo da NBA é muito mais do que só o jogo, né? Tem toda o ginásio é espetacular, tem toda a interação com o público. Então a partir dali eu decidi que eu ia começar a acompanhar aquele time e torcer por eles. Que ano que foi isso? 2000, não lembro se foi 2012 para 2013 ou 2013 para 2014. Já era na Arena Nova, né, no M1 Center lá. Porque era no ginásio novo. ele falou, o Rafael falou que começou a acompanhar em 2008, por aí. Ele falou do jogo Magic e Bulls. Eu fui num jogo desse, só que eu fui em 2008. Eu falei, será que foi o mesmo jogo que a gente foi? Aí seria demais, né? Acho que mas e aí, daí a parte do Twitter foi até por coincidência, assim, que um amigo meu, que ele acompanha a NFL, eu tava acompanhando a NFL também, ele tinha um perfil do Philadelphia Eagles. Daí eu tava na casa dele, ele mostrou e tal. Eu vi que ele interagia com todo mundo, eu tava começando a acompanhar o Orlando Magic, eu decidi, por que não criar um perfil do Orlando Magic para interagir com o pessoal e até conhecer mais a NBA, porque eu não tinha perfil pessoal. Então, para ver todas as informações, coisas, eu criei o perfil, mas sem nenhuma pretensão, assim, aos poucos eu fui gostando mais do time, gostando de estar no Twitter participando de, tipo, sabe, conversas e tal, e foi crescendo, e hoje eu entro todo dia, faz falta quando eu não tô tão focado. Hoje você tá ativo todo dia praticamente no Twitter, né, falando sobre o Magic. O que você tirou desses 6 anos aí já cobrindo o Magic diariamente aí no Twitter? Qual o seu momento favorito aí do Magic nesse tempo? Eu sei que foi um período meio difícil, né, mas... Eu acho que certamente foi a classificação na temporada passada para os playoffs, porque todo ano no início eu não conhecia tantos jogadores e tal, então não tinha muita perspectiva de como seria a temporada. Então foi sempre eu tinha uma expectativa que talvez aquele ano fosse dar. Teve até um ano que o Magic começou bem, não lembro se foi 2015 talvez, mas logo depois andou tudo. Então foi poder voltar aos playoffs e eu conseguir cobrir os jogos dos playoffs foi diferente. Então com certeza foi a classificação na temporada passada. Tô pensando, tô aqui ouvindo o Rafael contar essas histórias e, ô Rafael, fala pra gente então, qual o seu jogador favorito aí na história do Magic e Agora é dessa... um momento polêmico, hein? Vamos, porque assim, as perguntas estão muito, vamos conhecer o Rafael, vamos dar uma prensada nele aí para ele Jogar ele no fogo joga agora. ele no fogo da história aí do Magic. Rafael, qual jogador, ou jogadores, né, que você acha que te chama a atenção aí, que você é fã? Eu acho que eu posso listar dois. O Shaq foi o melhor. Sim. E foi o grande jogador que eu, tipo, quando eu fui estudar a história do Magic, foi o primeiro jogador que era realmente diferenciado e se tivesse ficado mais tempo, provavelmente ele seria disparado o meu jogador favorito. Mas como ele acabou ficando só 4 anos, então eu também boto junto o Tracy McGrady, que foi... Eu Boa. até estava estudando mais ele. Inclusive eu comprei uma jersey dele nessa quarentena agora, então acho que ele tá ali junto. Não se junto, mas bem próximo do Shaq. Essa época do T-Mac aí, o Magic não era tão bom como não foi nesses últimos anos, mas o T-Mac era legal de Sim, assistir, né? ele, Ele era um ele cestinha botava o da time nas NBA. costas, praticamente.
Pois é, Exatamente, carregava nas costas. e o Tracy, que teve o primo, né? O Vince Carter, que também jogou em Orlando. Então a família tem um carinho. Eu sou fã dos dois demais, né? E o Tracy também é eu acho que o Shaq, Penny e o Tracy é o grande trio aí, né? Que a galera mais lembra do Magic aí. Quem sabe se o Isaac vai chegar junto, né, não, Wagner? Tomara. Tomara, viu? Tomara. Eu sou um grande fã do Penny Hardaway também. Foi uma pena as lesões dele e tal. Aquele time de 95 chegou na final, era espetacular. Acho que tinha tudo pra ganhar um título, mas infelizmente foi desmontado, né? O Shaq saiu, aquela confusão toda. Mas o time do T-Mac também foi quando eu comecei a acompanhar direto o Magic mesmo também. Eu gostava muito do T-Mac. E aquele time de 2009, né? Carinho especial. É. Chegamos na final, Turkoglu, Rashard Lewis, Dwight Howard, Jameer Nelson. Era um time bem legal de assistir também. J.J. Redick. Mas Luiz, vamos seguir nossa pauta Vamos. e vamos falar dos amistosos, né? Porque afinal hoje é dia de Magic, meus amigos. Esse episódio vai ao ar na sexta-feira, dia 31 de agosto, e é o dia que o Magic reestreia, né, na temporada da NBA, nesse pós-pandemia. Pós não, porque a pandemia tá aí ainda, né? Nesse retorno da NBA. E joga contra os Nets. Então a gente vai fazer um programa aqui para avaliar como é que foram esses amistosos do Magic, né? Jogou contra o Clippers, o Lakers e o Nuggets. E eu queria começar com as impressões gerais de vocês, assim. Rafael, começar pelo Rafael aqui, Luiz. O que você achou dos amistosos? Você chegou a assistir os jogos? O que você destaca aí? Eu acho que o primeiro jogo eu achei bem preocupante, a parte ofensiva, mas eu acho que também isso foi devido ao tanto tempo que eles estão sem jogar, aos poucos vai voltar o entrosamento, mas o que me assustou foi o baixo aproveitamento dos nossos dois chutadores principais, do Fournier e do Terence Ross. Isso aí acho que se eles não conseguirem se aquecer e entrar em ritmo, a gente vai sofrer bastante. Luiz, você quer cornetar o Fournier agora? Já é um bom momento? Eu acho que já chegou a hora, né? Eles já fizeram. Acho que o Rafael deu a deixa para você aí. Fizeram a escada para mim aqui, chegou o meu momento. Não, mas o Fournier foi disparado o pior jogador, né, nessa partida aí. Ele não acertou nada, a não ser lance livre. O Terence Ross é uma coisa que a gente falou muito, né, Wagner? Nos programas anteriores. Ele é uma chave importante, porque o Fournier tem esses momentos aí, né? Quando o Fournier engrena e começa a pontuar, é muito bom, mas às vezes vem umas fases de tijolada aí que é complicado. Então, o time precisa ter alguém que consiga botar fogo no jogo também. E o Terence Ross, como o Rafael bem falou aí, não estava conseguindo fazer isso. Para mim, a calamidade desse jogo foi realmente os 3 pontos, né? O Fournier errou tudo, o Enes errou tudo, o Ross acertou 2 de 6, o time foi muito mal e terminou com 19% dos chutes só convertidos de 3 pontos. Isso aí para mim assim, é lamentável, né? Então foi uma partida realmente sem o Fultz e sem o Isaac, né? Essa primeira partida foi algo para realmente se esquecer, a não ser alguns jogadores que realmente mereceram destaque, né? Já que vocês optaram por começar pelo lado ruim, eu vou puxar um pouquinho do que foi bom contra esse Lakers, né? O Vucevic, para mim, esse jogo até surpreendeu, né? Porque ele parecia já bem engatado ali no ataque, Sim. né? Aproveitou bem os arremessos, converteu 8 de 13, terminou com 18 pontos, 10 rebotes em só 20 minutos. Então acho que foi um pouco de surpresa, né? Porque a gente achou que ele poderia estar um pouco enferrujado nesses primeiros jogos, mas teve um desempenho legal. O próprio Aaron Gordon também converteu 5 de 9, fez 13 pontos, 7 rebotes, apesar de não ter metido nenhuma bola de 3. Mas eu queria destacar algumas coisas coletivas. Primeiro, o Magic cometeu pouquíssimos turnovers, né? Que já era uma coisa que o time vinha fazendo ao longo da temporada até a parada da pandemia. Foram 9 turnovers contra os Lakers. E teve um ótimo aproveitamento de lance livre, que foi 80%. A gente que acompanha bem o Magic sabe que o time sofre com lance livre geralmente, mas teve um bom aproveitamento e foi bastante para a linha de lance livre, que é algo que a torcida cobra bastante também, né? O time
bater mais para dentro, tentar cavar mais falta. E nesse jogo contra o Lakers, acertou 21 de 26. Então, foram pontos assim que dá para a gente tirar como positivos desses jogos. E algumas atuações, como a gente falou do Vucevic, do Gordon e do Michael Carter Williams, que eu acho que é o jogador que me pareceu fisicamente mais preparado para esse retorno aí no Magic. Não sei se vocês concordam comigo. Não, eu concordo. Eu acho que o Vucevic, ele parecia que estava, vamos dizer assim, naquele começo, ele entrou, não vou dizer no pico, né, da temporada, ali no meio da temporada, mas ele parecia que estava jogando ali naquele começo da temporada regular, que já estava começando a embalar alguma coisa. Eu gostei muito do Vucevic, mas me surpreendeu demais. A gente gosta muito aqui, Rafael, eu e o Wagner, a gente sempre fala bem do Michael Carter Williams, e ele jogou muito bem esse jogo. Para mim, eu acho, eu faria o meu destaque o principal, ele, porque surpreendeu realmente a maneira como ele estava jogando. Para mim, parecia que ele estava querendo abocanhar ali realmente mais espaço, até mais tempo na rotação do Magic. Não, realmente, o Michael Carter Williams, ele chegou na final da temporada passada, né? Ele, para mim, foi uma surpresa muito grande, porque ele defensivamente é muito bem e ele tem uma intensidade que agrega muito quando ele está em quadra, na parte ofensiva também. E ainda tem a questão que o Fultz, ele só jogou poucos minutos do último jogo desses jogos. Então é bem possível que nesse início da volta da temporada o Michael Carter Williams apareça bastante tempo em quadra. Então ele tá jogando bem, é muito importante. Tem uma parada interessante que o Michael Carter Williams, ele ainda tá, como usa a expressão em inglês, né, under the radar para muita gente. Então tem muita gente que ainda não tá, como é que eu posso dizer, não tem tanto conhecimento de ver como que o Michael Carter Williams está. Inclusive, Wagner até teve um papo no Twitter que o Wagner até conversou com alguma pessoa, né, algum ouvinte, Wagner, falando justamente sobre, ou não sei se era ouvinte ou era alguma outra conversa, sobre o Michael Carter Williams, que não sabia onde ele estava, mas era por aí, né? Então é uma coisa que pode ser bem usada aí pelo Magic, já que o Clifford gosta tanto dele, né? O Clifford gosta muito, como o Rafael falou, da intensidade defensiva dele, né? Aquele cara que tá o tempo inteiro pilhado na defesa, correndo atrás, tentando a roubada. Ele tá sempre ligado, então acho que é muito importante. E acho que vai ser muito importante justamente porque, como o Rafael falou, o Fultz deve ter uma restrição de minutos ainda nesses primeiros jogos, pelo menos, né? Porque ele jogou bem pouco, só no terceiro amistoso contra o Denver. Então acho que a gente vai precisar bastante do Michael Carter Williams. Eu só queria que ele jogasse um pouquinho mais sob controle no ataque, né? A gente viu ele forçando alguns chutes meio nada a ver, arremessando muito de três, que não é a praia dele. Então eu gostaria que ele segurasse um pouquinho mais no ataque, envolvesse mais o time e fosse mais agressivo, tentasse buscar a cesta mesmo, que é onde ele se sai melhor. Contra o Lakers, eu acho que o Michael Carter Williams, em assim, porcentagem de chutes, ele. Os números até dão uma camuflada, a gente vai falar um pouco mais, né, no jogo do Lakers, Não, mas. contra o Lakers ele foi até bem, ele fez 6 de 11, então ficou acima de 50% aí. Mas nos outros dois jogos ele foi bem. No segundo jogo, acho que a gente vai falar contra o Lakers, foi o segundo jogo. Foi o segundo, isso. Ele chutou 4 de foi 15 e tentou 5 bolas de 3 e não acertou nenhuma. Então, assim, realmente ele chutou demais e acertou pouco. Parece que às vezes às vezes parece que ele se empolga e esquece que ele, ofensivamente, ele é limitado. Então ele acaba forçando muito e geralmente errando. É isso aí, eu concordo totalmente. Falando em limitação, nessa primeira scrimmage, nada de melhoria contra chute de 3 pontos, né? O time continuou sendo uma pedra no sapato aí. 39% que a defesa cedeu aí de chute de 3 pontos. É uma situação que vai ser complicada, né? Essa temporada inteira, não adianta fugir. O Magic tá patinando desde o começo da temporada para marcar a bola de 3, né? É uma dificuldade muito grande que o time tem, mas eu já senti uma melhora grande em comparação com o primeiro, com o terceiro amistoso, né? Eu senti o time muito mais ligado na defesa, se comunicando mais, conseguindo fechar mais o chutador na hora de recuperar, né? Depois de uma dobra,
Então eu acho que foi promissor nesse sentido, porque eu consegui ver uma evolução, desde o jogo contra o Clippers, passando pelo Lakers até o Nuggets, que já foi um jogo bem melhor nesse sentido, de defesa, de marcar a bola de três, de se recuperar mesmo, de correr atrás do chutador. Rafael, o que você achou? Esse problema realmente é recorrente. E para essa temporada, a não ser que o Clifford consiga encaixar uma defesa contra algum estilo de jogo específico de algum outro time, acho que a gente vai acabar sofrendo bastante mesmo nessa volta também. Só para ilustrar, o Clippers chutou 41 bolas de 3 e converteu 16. O Paul George fez 18 pontos em 19 minutos. O Lou Williams também, né, que depois furou a bolha de Orlando lá para ir num strip club. teve que ficar de quarentena de novo. Também fez 2 bolas de 3. Então é um ponto de atenção aí, mas eu acho que o Magic mostrou um pouquinho de melhor aí. E só pra gente fechar esse primeiro amistoso, o Magic perdeu de 90 a 99, e esse jogo teve uma característica diferente aí, que foram só 4 quartos de 10 minutos, né, estilo FIBA. Então, acho que até para preservar os jogadores, né, depois de tanto tempo parado, sem jogar, e ainda bem, ninguém se machucou, ninguém sentiu lesão aí, acho que isso foi o mais importante desse primeiro jogo. E o que leva a gente pro segundo jogo, Luiz, Magic Lakers. Pois é, para mim eu acho que o resultado foi muito definido pelo primeiro período, né? O Magic perdeu de muito, 35 a 19, perdeu no segundo e no quarto também, mas por uma diferença um pouco Perdeu. Mas assim, perdeu por uma diferença um pouco menor, né? Então, aquele terceiro quarto que o time foi muito superior, né? Fez 40 pontos e no final das contas não terminou servindo muito, porque esse primeiro período a situação foi um pouco complicada. 35 a 19 é difícil, né? Primeiro tempo, eu até anotei esse dado aqui, no primeiro tempo o Magic teve 22% de aproveitamento nos chutes e 9% em chute de 3 pontos. 9% é assim... Nem eu, quando eu jogava basquete, eu acertava 2 de 22, velho. Sério mesmo. Pelo menos 3 eu acertava, vai. De 22 dava pra fazer 3. Então, pra mim, isso aí foi totalmente, assim, digno de pena mesmo, eu diria. O Michael Carter Williams, que a gente falou há pouco, eu não acho que ele fez uma partida ruim, mas eu acho que os números dele deram uma inflacionada um pouco, vamos dizer assim, porque ofensivamente ele não acertou muito, né? Ele acertou 4 de 15, como o Wagner falou, ele errou tudo de 3 pontos, jogou 22 minutos, então assim, a gente olha os stats ali, 15 pontos e 8 rebotes, o cara fala, bom, ele até deu alguns números, mas eu acho que ofensivamente falando, o MCW ficou um pouco abaixo aí. E o Terence Ross também, para mim, ficou bem abaixo, tanto é que somado esses dois primeiros amistosos, o Terence Ross tinha acertado só 5 chutes, muito pouco, né? 5 de 19 e de 3 pontos, que era uma coisa que a gente precisa tanto, ele tinha acertado 2 de 12. Isso é a soma tanto do jogo contra o Clippers quanto do jogo contra o Lakers, né? A soma dos dois. Ele, claro, a chave mudou um pouco contra a Denver, né? Mas nesse começo ele estava realmente deixando a desejar bastante. Quer que eu fale uns destaques positivos já ou a gente desce a porrada e depois fala do positivo? O Terence Ross foi pouco tocha e muito humano, né, nesse jogo aí. Verdade, é verdade. Não esquentou nada, tava frio. O cinzeirinho, o isqueirinho tava falhando ali, não tava pegando fogo, não. Quem foi muito bem nesse jogo foi o DJ Augustin, né? Foi. É verdade. Ele carregou o time ali, né, em alguns momentos, né? O Lakers chegou a abrir uma vantagem bem grande e ele ajudou bastante aí com esses 21 pontos, meteu 2 bolas de 3, errou só um arremesso no jogo. E o que eu queria destacar de novo é a coletividade e o cuidado com a bola. De novo, o Magic cometeu pouquíssimos turnovers, foram só 7. E essa é uma coisa que a gente lendo aí sobre as expectativas para essa volta da NBA, para os amistosos, era de que os times cometessem muitos erros, né? E o Magic nesses amistosos pelo contrário, foi um time que conseguiu cuidar bem da bola, cometeu pouquíssimos turnovers. Nesse jogo contra o Lakers foram 7 e 5 foram do banco. Então a gente teve aí DJ Augustin, Michael Carter Williams, Aaron Gordon e o Vucevic com nenhum turnover, ou seja, eles não perderam nenhuma bola, o Fournier com 1 e o Terence Ross com 1 também.
Então, assim, acho que é um dado bem positivo, é uma estatística bem positiva para a gente projetar para frente, para esses jogos, porque a tendência é, é que os times cometam muitos turnovers, né? E o Magic tem conseguido, mostrou um bom trabalho. É uma amostra pequena, 3 joguinhos que não valiam nada, mas eu acho que é uma coisa para se animar aí. O que você acha, Rafael? Sim, eu concordo. Até a temporada inteira do Magic foi assim, cometendo poucos turnovers. Então, essa é uma vantagem que a gente pode ter logo no início desse retorno da temporada, né? E olhando aqui o número de arremessos, o Michael Carter Williams foi o que mais arremessou. Então, isso com certeza não é uma coisa certa, sabe? Não é o que Com deve. certeza o Clifford não pede isso antes do Pois é, jogo. então, isso é eu não sei se é porque o time não estava sem entrosamento, não conseguiram armar bem jogados, e ele acabou, como ele estava de armador, ele acabava forçando algum arremesso. Mas isso aí é o que me preocupa. Ele arremessando muito, né? Ele ficou 0 de 5. Ele não é, o forte dele não é arremesso de 3 e ele chutou 5 vezes. Então, isso aí é uma coisa que o Clifford vai ter que tentar consertar para a volta da temporada. Agora, uma coisa que eu acho que merece destaque também, eu gostei bastante, foi do Mo Bamba, né? Ele teve pouco tempo de quadra, 8 minutos só, mas assim, teve um bom desempenho nesse pouco tempo que ele jogou, ele conseguiu fazer 9 pontos, 6 rebotes, conseguiu aproveitar bem. Na verdade, assim, eu acho que o Mamba ele conseguiu sair dessa scrimmage aí, desses amistosos, com um saldo positivo, né? Eu tô pelo menos animado aí com o que ele pode produzir nessa temporada. Ele ganhou muita força muscular para essa volta. Parece que ele realmente estava focado. O que eu vejo muita gente criticando ele é que parece que ele é meio, ele não é concentrado no jogo, então pode também passar dar a impressão que ele não tá, ele não quer muito, não faz tanta questão de estar lá. Ele não é aquele jogador com uma mente focada assim. Então, eu vendo que ele ganhou toda essa massa muscular, dá para parecer que ele pode estar sendo o cara que ele quer mostrar serviço, porque ele antes da parada ele estava sendo o nosso terceiro pivô. Ele tinha menos minutos que o Cambridge e ele foi na sexta escolha, se não me engano. E ser a terceira opção de pivô é péssimo para ele. A gente falou com o Josh Robbins sobre isso, que o Bamba tá meio abaixo do esperado em termos de desenvolvimento aí, né? Esse jogo, como o Luiz falou, foi o melhor jogo dele nesses amistosos. Depois, contra o Nuggets, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele jogou bem pouco, ele jogou o último quarto, basicamente, com os reservas, então não deu para tirar muita coisa, mas ele já apareceu meio desligadão, que é o que a torcida reclama bastante, né? Nos fóruns, enfim, Twitter, a torcida reclama bastante que ele sempre parece meio desligado, meio jogando mole, o oposto do Michael Carter Williams, né, que tá sempre ligado no 220 o tempo inteiro. Acho que eles podiam dividir um pouquinho essa energia aí e ia dar certo para os dois lados. Bom, só para encerrar esse assunto, esse amistoso, o Magic perdeu de 112 a 119 para o Lakers. Lembrando que o Anthony Davis jogou só 9 minutos, né? Ele tomou uma dedada no olho do Wesley Wondo no primeiro tempo ainda. E já estava com 9 pontos e 10 rebotes em 9 minutos, então acho que foi bom ele ter Até a saído, né? gente ter conseguido equilibrar o jogo depois pode ser por causa disso também, porque enquanto ele Com certeza. enquadra, a gente estava sofrendo muito, principalmente ofensivamente. E o Lakers teve um dia muito inspirado no ataque, né? Foi 41 de 72 arremessos, um aproveitamento excelente aí de 56,9% e 9 de 20 nas bolas de 3, 45%, ótimos números também. Então, o Magic até ter conseguido perder só por 7 nesse caso até que não foi tão ruim. E isso nos leva para o último amistoso, Magic Nuggets. Luiz, ganhamos de 114 a 110. Foi meio chocante, assim, né? Eu pelo menos fiquei. O sincericídio do torcedor do Magic. Porque assim, a gente sabe que é um amistoso e tudo, mas eu não tava esperando o que eu tava vendo, não. Rafael, a gente faz parte de alguns grupos do Orlando Magic, eu e o Wagner, e assim, o pessoal, todo mundo tava um pouco estarrecido ali com o que tava vendo, animado, né? Falando, pô, parece que o time ligou a chave hoje, e se for isso aí que a gente vai ver durante a temporada aí nos playoffs, dá uma animada
assim, significativa, especialmente aqueles 7 minutos mágicos, eu diria, que foi o tempo que o Jonathan Isaac estava em quadra, que a gente... Eu voltei, eu fui num túnel do tempo, não sei vocês, mas eu voltei ali para aquela geração do Dwight Howard, da gente ver um time jogando e ver um time bom. Eu fiquei com a sensação daquele Magic bom de novo. Eu falei, porra, se é isso que a gente vai ver do Jonathan Isaac e só crescer, a gente realmente vai ter um All-Star aí nesse time, né? Ele teve 13 pontos, 7 rebotes, 83% de aproveitamento, acertou todos os chutes de 3, ele estava realmente a fim de jogo, né? E essa dupla, quando o Isaac voltou, o Fultz voltou junto também, e foi uma sequência sensacional, né? Os caras juntos marcaram 18 de 24 pontos, o time estava num ritmo frenético. Eu acho que não tem como a gente não destacar o Jonathan Isaac aí como o grande nome dessa scrimmage, desse amistoso. Pra mim foi a grande coisa a se comemorar nesse jogo foi isso, né? O Isaac a gente não sabia se o Isaac ia voltar, né? Toda aquela dúvida em relação à questão física, se ele ia ter condições ou não. E ele jogou ele 7 minutos, e nesses 7 minutos o que eu mais gostei foi porque ele fez o que a gente, eu digo a gente torcida, né? Sempre cobrou, que é jogar com agressividade, buscar mais a cesta, e ser mais agressivo mesmo, partir para cima. Ele muitas vezes ficava meio passivão em quadra, né? Recebia a bola, tocava de lado, às vezes podia chutar e passava. Enfim, e eu achei ele extremamente agressivo, bateu pra dentro, chutou de 3, sofreu falta, pegou um monte de rebote, tava ligado, assim, um jogador mais vibrante mesmo, eu acho que até pela expectativa, adrenalina de voltar depois de tanto tempo, né, depois de lesão. Então, pra mim, isso foi o que foi o mais legal de ver o Isaac em quadra, foi isso, por ter visto um Isaac mais agressivo, que eu acho que a evolução dele passa muito por isso, né? Ele precisa ser um cara mais ligado dentro de quadra e ser mais agressivo mesmo, partir para dentro e buscar mais a cesta. Acho que isso estava faltando para ele um pouquinho ainda. Eu diria que esses 7 minutos do Isaac em quadra foram os melhores 7 minutos da minha quarentena, eu acho. Porque foi então ele ainda porque era ele voltando de lesão, né? Todo mundo tinha um pouco de receio que ele pudesse ainda mais sentir alguma lesão de novo ou não voltar tão bem. Ele voltou melhor do que ele estava quando parou, porque a gente sabe que ele defensivamente ele é um monstro, mas ele ofensivamente não conseguia estabelecer o jogo dele. E ele em 7 minutos teve 5 de 6 arremessos, 13 pontos. E realmente, se ele conseguir, obviamente ele vai ficar sempre 5 de 6 desse aproveitamento de arremesso, mas se ele conseguir estabelecer o jogo, né? Ofensivo dele, ele vai com certeza se tornar o jogador da franquia. Agora o Gary Clark também, né? Luiz, acho que a gente podia falar um pouquinho do Fultz também, né? Podia. Eu ia jogar o Gary Clark na roda. O Gary roda. Clark e o James Ennis apareceram muito bem também. Antes de falar do possante Gary Clark, que teve um jogaço, acho que a gente podia falar um pouquinho do Fultz, que jogou quase 9 minutos, jogou um pouquinho mais do que o Isaac, terminou aí com 5 pontos, 2 assistências e 1 rebote. Mas eu gostei também, porque o Fultz, pra mim, é a peça-chave desse time, porque ele consegue fazer coisas que o DJ Augustin não consegue por causa do físico, né? Pra mim teve um lance emblemático, assim, que o Fultz bateu pra dentro, aí ficou sem opção, ele passou por baixo da cesta, por trás de toda a defesa, circulou e distribuiu o jogo pro outro lado. Então, assim, isso é uma coisa que o DJ tem muita dificuldade de fazer por causa do físico, né? A defesa se impõe muito mais fácil contra ele do que contra o Fultz, que tem corpo, né? A gente já viu o Fultz deslocando o LeBron aí com o ombro, né? Então, eu acho que isso faz muita falta pro ataque do Magic ser mais produtivo. E foi o melhor jogo ofensivo do Magic desses 3 amistosos, né? Não, com folga, e assim, como eu falei, aquele combo ali do Fultz com o Isaac e o Rafael falou também desses minutos aí que a gente, como torcedor do Magic, achou que o caminho é aquele ali. O Fultz, ele tem um caminho, vamos dizer assim, eu acho que uma tranquilidade até Claro que agora nesse jogo contra o Nets eu acho que ele vai ter muito mais tempo de quadra, mas dá para fazer uma rotação interessante porque a gente tem o DJ ali que ele pode
segurar a onda por um tempo, né, por alguns minutos. Tem o próprio Michael Carter-Williams também para contribuir. Então eu acho que o Fultz ele tem uma certa tranquilidade até para conseguir ter o impacto, ter a explosão maior, sem necessariamente, pelo menos nesses primeiros jogos, ter muito tempo de quadra. Eu acho que pode ser um fator interessante aí. E sobre o Isaac, eu tô arrependido já daquele programa da gente, Wagner, de ter dito que achava melhor ele não participar. Eu agora tô completamente, retiro aquilo que eu falei. Eu já mudei de ideia completamente totalmente. também. Vamos embora com ele essa temporada e tá tudo certo. Eu queria trazer o Rafael para a conversa justamente para falar dos dois heróis improváveis dessa vitória, né? Gary Clark, que foi titular no lugar do Aaron Gordon, que foi poupado nesse jogo, né? Sentiu um probleminha ali para não agravar, ficou de fora. Gary Clark fez 17 pontos, matou 4 bolas de 3, deu 3 assistências, pegou 2 rebotes, roubou 2 bolas. E James Ennis, em 20 minutos, fez 15 pontos, pegou 5 rebotes, deu uma assistência, roubou 3 bolas. Rafael, dá para confiar nesses aí para os próximos jogos? Ou... Nesse jogo eles apareceram muito bem, ainda mais porque estava sem Aaron Gordon, o Isaac jogando poucos minutos. E eu acho que para essa volta, se eles conseguirem jogar perto disso que eles jogaram no último jogo, vai ajudar muito o Steve Clifford, porque o Clifford já falou que ele vai tentar fazer, como são muitos jogos em pouco tempo, eles estão voltando agora também, eles vão fazer uma rotação maior, então é possível que a gente veja eles bastante tempo em quadra. Então, se eles conseguirem manter um nível bom... O Clifford chegou a falar que vai usar entre 10 e 11 jogadores nesses primeiros jogos, assim, bem diferente do que ele costuma fazer, né? Sim, geralmente ele usa 9, se não me engano, por jogo ele tenta, assim. Pois é, ele usa bem menos o banco, assim, em termos de profundidade. E eu acho que é bom, principalmente o Gary Clark, que é um cara que chuta de 3, né? Que é uma coisa que o Magic precisa para espaçar, para abrir espaço para os outros. E dá uma desafogada no Terence Ross também, que muitas vezes é só ele que vem do banco e ajuda a apontar o time, daí fica sobrecarregado. Ele acaba sendo a única ameaça ofensiva do Magic e a defesa do adversário sabe disso, joga todo mundo em cima do Ross e o time fica meio refém disso, né? E passa vários momentos sem conseguir pontuar, inclusive. Luiz, mais algum destaque desse jogo? Nuggets e Magic, nossa única vitória. Eu acho que o DJ Augustin merece também uma citação aqui, uma menção honrosa aí. Não, assim, em circunstâncias normais, o Gary Clark seria eleito eu acho, né, o destaque, pelo menos era o meu destaque da partida. Mas, por todas as circunstâncias, o Jonathan Isaac merece esse troféu aí. O troféu quase nada aí de melhor jogador do amistoso contra Denver. Mas, Motorrádio. Mas foi legal, foi um jogo onde a gente viu muita gente jogando bem e o time foi bem em chutes de 3, superou Denver, poucos turnovers novamente. Não tem como a gente não citar o Jokic também, né? Que saiu zerado da partida aí. Se eu não me engano, ele teve um pouco mais de 20 minutos de quadra, né? E, ele arremessou uma bola só, né? No jogo inteiro. Aquele tall ball lá de Denver, eu acho meio assim, exótico, né? Exótico é uma boa palavra para descrever. Mas o Bol jogou, né? No último quarto ali foi bem, né? Foi bem. Ele parece promissor mesmo. E o pessoal, eu tava até lendo aqui. Só me dá um pouco de agonia ver ele jogando, né? Parece que ele vai quebrar no meio. É verdade. Magro, né? Ele é daquela população dos Na'vi lá daquele filme lá. Esqueci o nome do filme. Avatar. Avatar. O cara é muito grande, velho. E eu tava lendo em alguns sites de Denver lá, só fazendo uma pequena curva aqui. O pessoal tá até animado aí com essa evolução do Bol. Vamos ver se ele consegue, quando o jogo valer mesmo, jogar um pouquinho melhor, jogar um pouquinho bem, né, como tava. Mas foi interessante, foi legal de ver. Acho que ele contribuiu bem, sim. Agora vamos falar, hoje, né, meus amigos? Depois de muito tempo esperando, como é que vocês estão se sentindo sabendo que o Magic joga hoje? Fazia um tempinho, né? É diferente, dá uma animada no dia já só de pensar nisso. Mas eu também tô muito curioso para ver o que o Clifford vai fazer com o Fultz e o Jonathan Isaac. Se o Isaac por gente vai vir no banco, mas o Fultz ele vai começar e quão grande vai ser a restrição de minutos deles. É interessante isso. Eu acho que não, né? Eu acho que nenhum dos dois vão começar, pelo menos eu tô esperando que não.
E essa rotação que o Wagner falou aí de 10, 11 jogadores, eu acho que passa muito por isso também. Não sei se talvez no terceiro, quarto jogo a gente veja uma mudança aí, né? Uma leve diminuição para o que era o padrão que o Magic já fazia. Mas pelo menos nesse primeiro jogo contra o Nets, eu acho que vai ser um pouco de administração de tempo aí do Isaac e do Fultz. Espero que eles tenham, no momento que eles estiverem em quadra, um pouco mais de 7 minutos juntos, né? Acho que isso era importante. E que eles consigam, pelo menos, emular aí o que eles fizeram nessa scrimmage contra Denver, que aí certamente vai colaborar muito. Parece pegar no pé do cara, mas eu acho que o Fournier precisa entrar Lá vem. precisa entrar no jogo, né? É um jogo que a gente vai precisar muito do Fournier aí para Concordo. pontuar pra gente. Apesar de ser um duelo que tanto eu quanto o Wagner, acho que o Rafael também, né? Depois a gente pergunta para ele se vai ser um sweep aí no Nets, né, Wagner? Depois a gente pergunta para ele aí. Eu acho ousado falar isso agora, hein? Mas a gente o fator zica pode voltar para não morder nossa perna depois. Exatamente, mas assim, apesar de todos os desfalques que tem no Nets, ainda é um jogo que é importantíssimo pro Magic já sair vencendo, tanto para confiança quanto para a gente segurar essa 7ª vaga aí, né, Rafael? Sim, esse a gente até já consegue alcançar essa 7ª vaga se ganhar do Nets agora e depois dar uma certa tranquilidade para os próximos jogos. Não tem uma obrigação para correr atrás, porque ainda quem ficar com a 8ª vaga tem aqueles 2 jogos contra o 9º, né, para ter um mini playoffs para ver quem vai para os próximos. Isso aí vai depender do Washington. Eu acho que vai acabar não rolando, porque o Washington tá muito acabado, né? Tá sem Bradley Beal, sem John Wall. Acho que se eles ganharem algum jogo desses 8 aí, vai ser meio que até surpreendente. Não sei se vocês concordam comigo quanto a isso. Não, eu concordo. Sim. Totalmente. De acordo. Eu só queria acrescentar, vocês falaram do Isaac e do Fultz. Eu também acho que eles não vão ser titulares nesse primeiro jogo, principalmente. E vão ter uma boa restrição de minutos aí, porque o próprio Isaac falou em uma entrevista depois do jogo contra o Denver, que sentiu cansaço, né? Jogou 7 minutos, mas ele saiu de quadro bem cansado. Então acho que ele está um pouquinho longe ainda de voltar ao status de titular, principalmente. Mas eu espero que ambos joguem, porque vai ser importantíssimo. E como vocês falaram, esse jogo aí é chave, né? Se o Magic ganhar, já passa para 7º. E aí tem domingo, né? O jogo é 4:30 da tarde, nosso horário de Brasília aqui, né? Então, um horário diferente pra gente acompanhar. E domingo o time já joga contra o Sacramento Kings e a Band vai transmitir. Então, domingo já tem um jogo num horário mais nobre, aí 8 da noite, e com transmissão da TV, né? Que é uma coisa rara pra gente. Torce pro Magic. Pois é, agora, contra o Kings podia ser outro jogo, né? Podia ser um jogo. Você queria qual, Luiz? Podia ser pegar um daquela sequência boa que vai ter lá do Raptors, do Celtics, um joguinho mais interessante, né? Olha, eu tô aceitando qualquer um, viu? Eu tô falando. Tendo o jogo tá bom. Tendo o jogo tá bom, exatamente. Eu tô falando. Só pra gente... Eu tô falando isso aqui, aí vai lá o Magic e perde do Sacramento Kings, já pensou? Exatamente, velho. O Magic é clássico de fazer isso. É um clássico. Só pra gente completar a informação, o Magic joga hoje, né, sexta, contra o Brooklyn, às 4:30 da tarde. Aí domingo pega o Sacramento às 8 horas da noite. Terça-feira, dia 4 de agosto, joga contra o Indiana, 8 da noite. E quarta, dia 5 de agosto, contra Toronto, 10 da noite. Aí o próximo jogo é contra a Filadélfia, a gente fala no próximo podcast da semana que vem. Então é isso, né, galera? Mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse retorno do Magic contra o Brooklyn? Vocês veem o Magic como favorito, por exemplo, esse jogo? Com certeza é favorito, eu acho. Ainda depois de todas as baixas que o Nets teve, acho que a gente pode ganhar até com uma certa tranquilidade se o jogo do Magic entrar. Pra mim é favoritaço. Sweep no Nets. Já Meu Deus do céu, velho. O Luiz tá fazendo força pra Zica pegar o Magic. Não é possível, velho. Eu acho que o Magic é favorito também, mas favoritaço eu não diria, não. O Brooklyn tem, apesar dos desfalques, tem uns caras bem interessantes ali. O Jarrett Allen, Caris LeVert, então... O LeVert eu gosto. Caris LeVert... Vai depender muito de como principalmente o Fournier e o Terence Ross jogarem.
se eles conseguirem encaixar as bolas de 3, eu acho que a gente ganha com uma tranquilidade até. Vale lembrar que o Nets contratou o Jamal Crawford, né, que é um clássico matador do Magic, sempre faz muitos pontos, destrói o Magic. Então espero que ele esteja fora de ritmo também e jogue mal contra mais tarde, daqui a pouco. O entrosamento eu acho que o que vai mais pesar a favor do Magic, porque o Nets tem um monte de jogador novo que foi contratado agora, então eu aposto nisso para a gente conseguir uma vitória. É isso, Luiz, mais alguma consideração final? Não, só ia pedir pro Rafael fazer um merchan, um momento merchan, divulgar o Twitter aí. Obviamente, Boa. acho que todo mundo que ouve a gente aqui já conhece lá, mas tem sempre alguém novo aí que pode não conhecer o trabalho dele aí. Fala aí, Rafael. O meu perfil no Twitter é @Brasil_Orlando ou Orlando Magic BR. E sigam lá, entrem no perfil, agora com a volta da temporada eu vou estar bastante ativo lá, tentando cobrir o máximo que der de jogos. Alguns horários são mais complicados, tipo esse à tarde, porque tô tendo aula e tal, mas sempre que jogos de noite e tal, eu vou estar sempre ali por ali, cobrindo e tentando fazer umas análises que eu acredito. Não precisa concordar, mas vamos lá. É isso aí, perfeito. Sigam lá o Rafael e sigam a gente também, @Madcast Brasil. A gente vai tentar fazer a cobertura dos jogos lá também, eu e o Luiz. Isso aí. Sempre um dos dois tweetando e opinando e falando besteira também um pouquinho. Xingando o Fournier. Faz parte, né? Quando eu xingar o Fournier, pode saber que é o Luiz. E antes de encerrar, só queria agradecer também o convite, ainda mais logo nesse início. E desejo muita sorte para vocês aí no podcast, que tá muito bom. Valeu, Rafael. Poxa, muito obrigado, Rafael. Só para você saber, você tá no hall de convidados junto com David Steele e Josh Robbins. E Josh tá? Robbins, Então outro nível. É outro patamar. É outro patamar. Bom, é isso, galera. O Madcast Brasil fica por aqui. Daqui a pouco tem Magic e Nets. Acompanhem com a gente, ouçam o nosso podcast, sigam a gente no Twitter e até a próxima.